dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo a Vitrine Carioca na TV Carioca da Gema. E hoje eu tô com uma pessoa muito especial, que é Alba Cioli. Tá certo o nome? Acertei, Uhum, né? Quem é Alba acertou. Cioli, gente? Pioneira de desenvolvimento social, de projetos sociais e empoderamento feminino. E aí, como é que eu conheci a Alba Cioli, gente? No meio da pandemia, né? Uma agente transformadora, tinha que ser. Alba, muito obrigada por estar aqui, muito feliz, fiquei muito contente mesmo. Muito importante a tua presença aqui, eu acho que você tem muito para dizer pra gente, né? Vou tentar ajudar, né? Vamos ver. Tem muita história, né? Muita história. Muita história, verdade. Me conta, como é que você começou a tua trajetória? Bom, eu já comecei minha trajetória mais tarde, né? Porque, na verdade, eu só me descobri depois dos 50, né? Eu era filha do Carlos, filha da Albinha, irmã da Pen, irmã da Tânia, irmã da Alba. E um dia eu me questionei sobre isso, né? Mas eu acabei engrenando numa outra trajetória, porque eu trabalhava numa empresa e as mulheres lá descobriram que eu não tinha faculdade, né? E aí fizeram uma pressão, eu fazia tudo certo, mas eu não sabia dizer por que estava certo, tá? Eu não tinha conteúdo técnico para dizer que aquilo estava certo, mas estava tudo certo. E aí eu falei, não, ou eu vou fazer faculdade ou eles vão me derrubar. Essas alturas eu já estava com 40 e tantos anos, Legal. isso há 27 anos atrás, né? Que não era como hoje, natural de ter pessoas mais velhas na universidade. Então eu fui assim uma pioneira com muita coragem, muito medo, mas muita coragem, porque eu me senti desafiada, né? Das duas, uma, elas vão me engolir, eu vou engolir elas. Então eu falei, não, meu filho estava se formando em Direito, e eu falei, mamãe vai fazer faculdade. Ah, que não vai e tal, aquela brincadeira toda, né? Bom, eu entrei e claro que eu fiquei deslumbrada, né? Porque aí tudo passou a fazer sentido para mim. Eu comecei a entender que isso era isso por conta disso. Então eu falava alto na universidade, fiquei conhecida na faculdade, né? Ai, Então eu me formei. Então, tá chegando. não, eu tive assim, a primeira aula foi de filosofia, foi sobre essência e aparência. E quando eu descobri aquilo com o mito da caverna, aquilo foi assim uma descoberta para mim, eu já Que com delícia. 40 e tantos anos. Me formei com 48 e aí engrenei numa pós-graduação e não parei mais, né? E aí fui embora para a área de treinamento, porque eu tive um professor de qualidade que dizia, você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir, você tem potencial. Eu achava que eu não tinha essa capacidade, né? Assim, fui sombra há muitos anos. E aí, assim, quando eu saí da universidade com 48 anos, entrei na pós-graduação, aí já entrei num trabalho de treinamento pela FESP, né? Que era para funcionário público, trabalhei com qualidade no serviço público. E fui me despertando, fui me descobrindo. E aí, com 54 anos, eu fui convidada para fazer parte do trabalho do Sebrae. Vou fazer um parênteses aqui. Sombra. O que era ser sombra? A sombra. Eu era a sombra de todo mundo, né? Eu era filha desse, filha daquele, mãe desse, irmã dessa, irmã daquela, mulher desse cara, mãe desses meninos e dona daquela casa. E aí eu me irritei com isso. Eu não queria mais ser sombra de ninguém. Eu falei, quem é você? Né? Afinal das contas, você é o quê? Que legado você vai deixar aqui? Que negócio é esse? Então, assim, eu tive assim, esse flash, né? E aí eu fiquei braba comigo, né? Pô, quem é você? Você vai ser a filha do Carlos, filha da Albinha, a mulher do Zé, a mãe do Léo, né? E aí eu comecei, aí eu realmente, aquilo me deu um start, mas você vê que a coisa é lenta, né? Você vê, eu tô com 74 anos hoje, claro que eu mudei muito, mas é uma coisa ainda lenta. Ainda estou mudando, não acabou de mudar. Estou aprendendo ainda muita coisa. E aí, com 54 anos, eu entrei no Sebrae e o meu primeiro trabalho do Sebrae virou um caso de sucesso, que foi um programa com mulheres. Programa Rio Trabalho e Empreendedorismo da Mulher. Tá? Então, esse programa foi aqui no Rio, começou aqui no Rio, acabou que foi patrocinado pela Secretaria de Política para as Mulheres, o Sebrae e uma ONG de mulheres de negócios, que é Business Profession Woman, né? Então, esse programa a gente fez aqui em vários municípios do estado do Rio e a gente multiplicou em vários estados do Brasil. E eu acabei que quando a gente fez começou com um trabalho que a gente fez pela Secretaria da Mulher, a BPW e o Sebrae. Eram cursos que você fazia nas cidades para capacitar 25 mulheres. Aqui no Rio. Tem 92 municípios. Você fez em todos os municípios? Não. Nós fizemos aqui no Rio, nós fizemos em 13 naquela época e depois ele nacionalizou. Aí a gente foi para o Pará, a gente foi para Brasília, a gente foi para o Paraná, Florianópolis. Fomos para 5 estados aqui.
Entendeu? E aí, só que nos estados eu ia capacitar os consultores do Sebrae de lá. Tá? Sim, você criou os multiplicadores lá. Aí lá eu não acompanhei, mas aqui eu fui do começo até o fim. Né? Então, assim, o programa ficou, eu lançava o programa com uma palestra, né? A Mulher no Século XXI, Conquistas e Desafios, e esse foi o meu maior desafio, porque aí foi quando eu descobri o que era isso, que eu também não sabia o que era isso, né? Você então, foi assim, ensinando e foi aprendendo. fui aprendendo, Então eu criei essa palestra e essa palestra acabou se transformando num programa. Essa palestra acompanhou o programa todinho. Né? Então, assim, eu fiz todo um panorama, fui estudar, né? Porque aí eu fui estudar tudo que eu não sabia sobre mulheres, sobre tudo isso, né? Sobre essa trajetória, sobre gênero. Isso com 54 anos eu ainda não conhecia nada disso, né? Então, assim, eu fui me descobrindo junto com o meu trabalho, né? E junto com aquela mulherada toda, que eu capacitei de lá para cá, quase 10 mil mulheres. Né, de 2006 para cá. Multiplicadores ou pessoas que... Não, mulheres mesmo, de todos os níveis, de todos os lugares que você possa imaginar. A gente lançava o programa com uma palestra com uma média de 150 a 200 mulheres. Bacana. Tá? Então aí entrava, porque aí como era um programa de governo federal, aí entrava município, entrava estado e entrava o governo federal. Né? Então entrava todas essas instituições, Sebrae, né? Todo mundo estava junto ali. Então a gente lançava em cada município desse, e cada município desse quem ia na frente era eu, porque começou comigo, né? Então eu sou uma grande mobilizadora. Então a gente chegava ali, eu lançava aquela palestra para pessoas que eu nunca tinha visto e saía dali todo mundo empolgada para fazer o programa. Então eu mobilizava aquela, vambora, que nós vamos mudar o mundo, isso em 2006, né? Eu empurrava ela, vambora, porque eu também estava mudando o mundo. Sim, claro, né? Eu estava me descobrindo e eu chegava lá, quem vai mudar somos nós. Isso é muito não, eu legal. tenho certeza, tá? Eu já tinha aquela certeza. Quando eu descobri, como a gente virou aquilo, transformou num programa, eu descobri que a gente é que ia conseguir fazer essa mudança, né? Que o mundo foi criado por homens para homens. Né? Não desmereço, não, adoro os homens e acho que a gente não tem que fazer esse racha. Sim, né? Eu acho que a gente tem que se juntar. Tem muitas coisas que eu aprendi ao longo do caminho, fui aprendendo, né? Que eu também não sabia nada. Então, assim, foi um trabalho maravilhoso. Eu lançava esse programa com 200 mulheres e quando acabava o evento, a gente ainda fazia um trabalho de grupo com elas. Eram grupos de 50, 40 mulheres. A gente botava as colegas que estavam no programa junto com a gente e aí elas ficavam ali, eu botava uma placa na parede e cada um ia discutir, aqueles grupos eu discutia aquilo ali. Olha, fizeram coisas que até Deus duvida, até eu. A gente se surpreendia com o que elas eram capazes de fazer. Só que naquela época, a mulher estava pronta, mas ela não tinha quem empurrar. Né? Então, assim, eu chegava ali, vambora, que nós vamos mudar o mundo, vambora. E elas iam mesmo. E depois elas me cobravam aquilo. Não, a senhora falou aquilo na palestra. Aí eu fiquei preocupada, né? Aí comecei a ficar menos empolgada e mais com o pé no chão, né? Então, assim, eu comecei a ver... O que aconteceu? Peraí, conta um pouquinho, qual foi esse... Porque às vezes eu encontrava com uma ou outra na rua, né? Porque imagina, 200 mulheres, você não vai lembrar da fisionomia de cada uma, né? E aí ela fala, não, a senhora falou isso lá, que ia acontecer. Eu nem lembrava o que eu tinha falado, né? E assim, eu fiquei muito preocupada. Uma vez teve uma cena de uma pessoa que chegou lá no final de tudo, que tinha acabado, e veio dizer para mim que ela tinha passado ali na porta, viu um monte de mulheres, e ela entrou, mas que ela tinha saído de casa para se suicidar. Então eu fiquei muito assustada com aquilo. Né? Então, assim, o que será que você falou, né, que gerou isso, uma mudança, uma transformação numa pessoa? Então eu comecei a entender que eu estava toda empolgada, eu sempre fui empolgada com o que eu faço, né? Porque eu faço para o bem. Então, assim, eu comecei, em vez de eu ficar vaidosa, né, com aquela quantidade de pessoas, todo mundo querendo, se eu gritar, corre todo mundo. Se eu disser, vamos matar, todo mundo mata, entendeu? Então, assim, isso é muito sério para mim. Então, eu comecei a mudar um pouco o discurso e trabalhar mais no sentido de a gente está aqui, está plantando uma sementinha, se vocês não regarem, a gente está jogando a semente, mas se vocês não regarem, não vai acontecer nada, o programa é maravilhoso, vocês vão sair daqui prontas para o mercado de trabalho, para a sustentabilidade de vocês, das suas famílias. Então tem que ter responsabilidade com o programa, que o objetivo era esse, né? Era que elas tivessem a responsabilidade de assumir aquilo ali, que estariam tirando vaga de outras pessoas e que aquilo ali transformasse a vida delas. E era o que elas estavam querendo também. Mas hoje é totalmente diferente, hoje elas já foram.
né? Hoje a gente tem que segurar um pouco porque as mulheres foram embora, né? Ainda temos muitas dificuldades, ainda esbarramos em muitas, mas a gente evoluiu muito. De 2006 para cá, assim, eu tenho casos de sucesso em todos os municípios daqui que a gente passou, muitos. Eu fico feliz de ouvir você falar isso, porque eu escutava de muita gente da esfera do governo federal, até que falava que o Rio de Janeiro era bom para ter ótimas ideias, mas para botar em prática. E aí eu sei que você tem um programa Rio Trabalho e Empreendedorismo. Esse foi o programa, o nome do programa foi esse. E ele foi expandido para o Brasil, né? O Brasil. Agora, aí, eu também... Aqui no Rio, como é que ficou? Porque isso que eu estou falando, você expandiu para 13 cidades. Aí o pessoal fala sempre, o Rio de Janeiro sempre tem boas ideias, todo mundo pega as ideias do Rio. E pega mesmo, né? Pega mesmo. Mas o que a gente fez aqui? Então, deixa eu explicar para você. Aconteceram coisas, claro, a gente vai aprendendo, né? Eu também não sabia nada disso. Fui aprendendo fazendo, né? E assim, eu tinha tanta certeza do que a gente fazia, e foi uma coisa tão bacana que só se juntou com a gente nesse grupo pessoas muito iguais. Né? Então, as consultoras do Sebrae que estavam no programa, todas elas aderiram à ideia, nós aprendemos todas juntas aquilo tudo. Então, foi um programa assim, que aquilo ali foi a nossa vida, aquilo ali foi um negócio que gratificou todas nós. E eu ia na palestra, eu ia no primeiro curso, quem dava o primeiro curso era eu, mulher empreendedora, depois entravam outras consultoras, depois eu voltava para dar o curso Determinação Empreendedora, que era outra pérola que o Sebrae teve, que foi assim... Nossa, posso escrever um livro de tantas histórias que a gente teve desse curso. E no final, as outras davam, e no final a gente voltava, porque terminava com uma consultoria de direcionamento estratégico. Tá? Depois entrava uma outra consultora e fazia um trabalho com elas todas de direcionamento estratégico. Depois de 4 cursos, uma palestra, 4 cursos e uma oficina de direcionamento estratégico, não segura mais mulher nenhuma daquelas ali. Mas você tá? conseguiu medir esse resultado? Entrou 150 mulheres. Quantas saíram lá no final ou ainda estão aí? Olha, a gente não tem um resultado imediato, né, com mulheres, Sim. né? Então, assim, para você ter uma ideia, esse programa tem 18 anos que aconteceu. O Sebrae faz tanta coisa bacana, né? Faz tanta coisa, ele não tem, assim, muito essa preocupação. É claro que eles têm esses dados todos, né? Mas eu digo assim, eles não têm essa preocupação de estar preocupado, que aquele programa foi... Não, aquele programa foi maravilhoso. E muitos outros que tem lá, né? Mas esse, excepcionalmente, a gente tem, porque eu tenho feedback delas até hoje, das que fizeram sucesso, das que foram embora, que elas me procuram até hoje. Tem muito grupo, tanto que um tempo depois, em 2008... Não, 2008 não, foi agora, 2015, se eu não me engano... Teve um curso aqui no Brasil do 10 mil mulheres do Banco Goldman Sachs, e que quem fez esse programa foi a Fundação Dom Cabral, e o Sebrae indicou meu nome para que eu fosse passar a experiência da gente do Sebrae para eles. E assim, Fundação Dom Cabral, minha filha, é tudo de bom na vida, né? Então assim, é top de linha, é o meu sonho de consumo, né? Ainda não desisti, um espetáculo. E eles fizeram esse curso, né, para as mulheres. Para mim, eu considerava aquilo um MBA para elas, né? Quem passou por aquele trabalho do Sebrae e conseguiu entrar lá, então eu fui atrás, eu fui lá, orientei eles e depois eu fiquei no processo de seleção. Que o processo de seleção deles é um pouco diferente e eles são assim, tudo top de linha. Eu não tenho isso para falar. Tudo funcionava, tudo foi maravilhoso. No processo de seleção tinha um com mestrado, outro com doutorado e um com pós-graduação, né? Ali para receber as pessoas, as mulheres, para falar, muito bacana. Tudo funcionou, maravilhoso. E dentro desse programa, eu levei todas as mulheres de sucesso que eu me lembrei na época, que foram nossas de sucesso do Sebrae, e as 25 que eu botei lá entraram, e as 25 se formaram na Fundação Dom Cabral. Foi assim um orgulho enorme ver aquelas mulheres. Quando? Isso foi acho que 2015. O nosso programa foi 2006, né? 2006, 2007, quer dizer, quase 8 anos depois. E aí elas foram para lá, fizeram. Hoje são mulheres que estão aí com várias empresas, muito bem-sucedidas,
Sabe, assim, Começaram em é muito... 2006. Começaram em 2006. Então, assim, foi muito gratificante ver todas aquelas mulheres, eu vi a diretoria toda do Sebrae lá no dia, né? E aí todas as minhas mulheres, todas com aquela malinha da Fundação Dom Cabral, eu olhei para elas, eu falei, já ganhei minha vida, acabou. Minha vida profissional está aqui. E assim, é um orgulho, e foi bem difícil, elas passaram por... Foi bem difícil, que é bem puxado, né? E assim, aquilo ali mudou a vida delas, né? Então, assim, o programa do Sebrae já mudou e o da Fundação Dom Cabral completou. Entende? Então, assim, é claro que de cada grupo você vai ter aquelas que já têm o espírito empreendedor e aí se dedicaram mais e já tem aquela coisa na veia, né? Então facilitou. Agora, até hoje, eu encontro com uma ou com outra na rua, de vez em quando você se descobre lá no Facebook, a senhora tá aí, a senhora ainda tá aí, me perguntam, né? Que é muito legal, né? Então, assim, é muito gratificante. Você conseguiu um auge ali, executar. Lá no Sebrae, em 3 estados. Isso, o programa Rio Trabalho e Empreendedorismo da Mulher, depois virou o programa Brasil Trabalho e Empreendedorismo da Mulher. E agora no Rio de Janeiro, assim, você fala para mim, tem a ONG Atuar, é isso? É, a ONG Atuar, eles são meus parceiros, é porque eu sempre cheio de ideias na cabeça, né? Trabalhei sempre com trabalho social. Você sabe qual é o nome desse programa? A Vitrine Carioca, a força do espírito empreendedor. Inclusive, é um texto que eu uso, fiz um e-book falando sobre isso. Mas é bom, porque eu sei que falam do carioca, né? Que o carioca bate no ombro, tem aquele jeitinho do brasileiro, né? Que às vezes aquilo me irrita. Tem um lado bom, mas tem um lado que às vezes é pejorativo. Lá nessa ONG, inclusive eu tive uma ONG no Leblon, 22 anos, né? A Atuar me deu esse suporte ali como ONG, mas eu fui para lá pelo Rotary, né? Que o Rotary tinha disponibilizado uma sala do governo do estado no Leblon, e como eu tinha um projeto na minha cabeça maravilhoso, que era 3 anos antes do Pan-Americano, porque eu queria capacitar os meninos das comunidades em volta das Vilas Olímpicas, era o meu sonho, né? Porque eu achava que foi quando começou aquele negócio de assalto, e eu não me conformava da gente receber turista aqui no Rio a bala. Não podia. Então, só tinha... isso? Isso foi 2000 e... Eu fui para lá em 2001. O Pan-Americano, acho que era em 2003 ou 2004. Cara, a gente voltou eu fui lá pro 23 Leblon. anos atrás. Olha como é que a gente está hoje. E eu fiz um empenho danado, que aquilo tudo estava claro na minha cabeça, que era aquilo que tinha que ser feito, né? Capacitar a garotada das Vilas Olímpicas em volta, nas comunidades, em volta das Vilas Olímpicas, para inserir, né, esses jovens no evento, né? Para que eles efetivamente participassem e curtissem aquilo. Para eles entenderem que é uma honra a gente fazer isso, né? Tem muitas coisas que vão acontecendo aí que a gente não concorda, mas então eu tinha o meu sonho. E aí, quando eles botaram lá um dia no jornal, no grupo do terceiro setor, que quem tivesse projeto podia procurar eles, eu não perdi tempo. Meu projeto estava só na minha cabeça, não tinha nada escrito, mas eu sabia tudo, né? Estava tudo desenhado, né? Porque eu tinha trabalhado muito com o primeiro emprego, numa ONG ali no bairro Peixoto, e aquilo ali abriu a minha cabeça, né? Eu trabalhei com o primeiro emprego. Então os meninos iam para lá, às vezes não sabia nem como é que pegava o ônibus daqui para lá. Eu sou pedagoga, né? Então eu comecei a descobrir, aquilo era muito assim travado. Então tinha um advogado que dava aula disso, tinha um dentista que dava aula disso. Então assim, ele ia lá, dava aquela aula dele, é o trabalho voluntário, que é assim o trabalho voluntário. Só que eu não vejo nada desintegrado, porque eu tive muita dificuldade, porque passei por muitas escolas, porque meu pai mudava, e aí eu recebi meu conhecimento todo fragmentado. Então eu não conseguia fazer insight. Aí você vai entender por que lá na faculdade eu me deslumbrei, porque eu comecei a fazer os insights que eu não fiz. Recebia, então você imagina o que não acontece aí fora. Então eu criei lá uma disciplina, integração sociocultural. Então eu mostrava para eles que a geografia, com a história, com a língua portuguesa, com a matemática, estava tudo ligado. Então eu me lembro que quando eu descobri que os meninos não sabiam sair da onde moravam e ir para o bairro Peixoto, só sabia pegar o ônibus e saltar ali, não sabia mais nada. Eu falei, como é que esses meninos vão ter primeiro emprego? Não vai ter primeiro emprego, tem que saber como é que ele chega aqui, por onde que ele passa. Aí o que eu fiz?
eu tive a ideia, fui criando junto com ele, né? Estou dizendo para você que tudo eu aprendi depois de mais velho. Aí o que eu fiz? Comprei um mapa do município do Rio de Janeiro. Botei o mapa no meio da sala, nós tentamos no mapa, eu deslumbrado, igual a eles. Olha aqui, onde é que nós estamos? A ONG? A ONG está aqui. A ONG está aqui. Pois é, você veio da onde? Eu moro aqui, no Morro Tal. Olha aqui o Morro Tal, aqui, ó. Então, aí eu comecei a desmistificar para eles que Zona Sul era porque estava ao sul do município, ao norte do município. Não era porque aqui era chique, aqui era pobre, não era... Então eu comecei a desmistificar e ficamos encantados. A gente sentava no chão junto com ele, deslumbrada. E aí eu fui descobrindo pelas perguntas, eu moro aqui, tia, eu moro aqui. Fui descobrindo tudo. Aí eu peguei e comprei o mapa do estado. Aí botei o município, botei o mapa do estado e mostrei para eles que esse aqui estava dentro desse. E aí comecei a mostrar a região serrana, região litorânea, olha a importância, porque eu queria que eles soubessem como é. Tá aqui, você está aqui. Aqui você mora aqui. Você vai trabalhar na Barra. Qual é o meio de transporte que você tem daqui para a Barra? Eu não sabia como é que ele ia. Né? E essas alturas eu trabalhava naquela empresa de ônibus Brasil-Lisboa. 2 vezes por ano eu passava 40 dias fazendo treinamento para todos os motoristas e cobradores. Né? E aí quando eu comecei, aí botei o mapa do estado, depois eu peguei o mapa do Brasil e depois eu peguei o mapa mundi. Então eles conseguiram entender a localização de tudo através disso. A gente botava no chão da sala e eu sentava com eles. Tá? Aí mostrei para eles. Aí no ano seguinte, o que aconteceu? Teve a Copa do Mundo, aí eu fiz o contrário. A Copa do Mundo era lá não sei da onde, e aí nós começamos do mapa mundi até chegar no lugar que a gente estava. Era um espetáculo. Aí eu estava dando aula de pós-graduação para um curso de hotelaria e turismo na Estácio. Aí a minha aluna ficou encantada com as minhas ideias, foi para a ONG trabalhar comigo. E aí, para poder ser uma guia, orientar eles, né? Nisso tudo. Eles podiam ser depois trabalhar lá. Aí cantei o dono da empresa de ônibus, né, que eu trabalhava. Doutor Hélio, o senhor tem que me ajudar, doutor Hélio. Eu estou com os meninos lá, eu precisava que eles fizessem o circuito para eles conhecerem a cidade, Zona Norte, Zona Sul. Dona Alba, a senhora é pitona? Não, doutor Hélio, me ajuda, doutor Hélio, vamos lá. Doutor Hélio me prestou o ônibus, foi um espetáculo. A gente saiu de Copacabana, eles não sabiam nem, nunca tinham ido na praia. Nunca tiveram curiosidade de ir lá na praia, não sabiam nem onde era. Aí o ônibus foi pela praia, pela Barra, pelo Pontal, aí foi pela Zona Norte toda e parou lá na Brasil-Lisboa, que é ali na Avenida Automóvel Clube, né, antiga, né? Paramos lá na empresa de ônibus. Doutor Hélio estava lá com lanche esperando eles. Que bacana. Na sala de treinamento que eu dava curso, foi um espetáculo. Aí contou toda a história dele, que ele chegou no Brasil como português, né? Que ele chegou, carregava caixote na feira, né? Porque quando a gente chegou, ele estava chegando de carro. Ih, olha o carro dele. Eu falei, então agora você vai contar a história dele para você ver porque que ele tem esse carro hoje. Né? Aí ele chegou lá, contou para os meninos todos. Então, assim, foram coisas que a gente foi aprendendo, né? Então, a experiência que eu tive ali me levou a criar esse projeto para o Pan-Americano, entendeu? Tanto que hoje o Rotary doou tudo que a gente precisava, tudo. Montou uma sala inteira, minha ONG lá no Leblon, ficou 22 anos lá montada, com tudo, mesa, cadeira, televisão, computador, tudo, que era para poder fazer o projeto. Mas houve uma quebra. Alguma coisa ali no meio do caminho, o Rotary saiu, o governo do estado mudou, né? Saiu o garotinho, entrou Sérgio Cabral, e eu fiquei lá com a bandeira do Brasil. Eu não era do governo, eu não era de nada, mas eu falei, se Deus botou isso aqui na minha mão, é minha missão, eu vou ter que fazer, né? Então eu continuei ali, né? Até agora na pandemia, eu só fechei a ONG agora. Você é teimosa, né? Eles falam, seus filhos, já teimosa. Mãe, tu é muito teimosa, né? Não, ela não para, que eles só falam assim, ela não para. Eu falei, não paro não. Aí o que aconteceu? Na pandemia, eu fui para Saquarema no fim de semana e fechou tudo e ninguém voltava, ninguém saía. E eu acabei ficando lá, porque eu já tinha casa lá, né? Só que eu não queria ficar lá sem trabalhar, né? Aí eu dei um tempinho. Fui dando um tempinho, o Sebrae começou a chamar quem sabe da palestra ao vivo, quem sabe da palestra online. Eu não sabia, mas aprendi. Falei, vou aprender. Não vou ficar de fora de jeito nenhum. Foi que a gente se conversou, foi em 2020. E aí a primeira palestra que eu dei para o Sebrae, que foi de liderança feminina,
né? Aí, como o Sebrae tem muita capilaridade, eu acabei, outras pessoas me cataram pelo nome, né? Me buscaram pelo nome e me descobriram, e aí eu acabei entrando para aquelas mulheres de negócio e alguns grupos de mulheres e aí quando chegou em novembro eu falei, não, aqui sem trabalhar não vou ficar. Aí eu criei uma roda de conversa embaixo dos coqueiros, porque nós tínhamos no Leblon, né, um grupo de empreendedor sênior, que nós somos, hoje inclusive a gente vai ter a nossa confraternização aqui, eu estou vindo hoje por causa disso também. Então, assim, nós já estamos nesse grupo desde 2019, com o professor Alfredo Laufer, que era da PUC. Como é que é esse grupo? Deixa eu tentar entender. Você saiu você ainda atua na ONG ainda, não? Não, a gente fechou a ONG, porque por causa da pandemia, né? Tá, e aí, mas você faz parte de um grupo... Mas nós tínhamos lá, além de todos os trabalhos que a gente fazia social, línguas, mídia social, design de moda, tudo que a gente fazia na ONG, a gente teve um grupo de empreendedor sênior, que foi criado pelo professor Laufer. O Laufer passou um ano sabático lá na Califórnia e fez um estudo de como as pessoas acima de 60, como é que era a vida delas, o que elas faziam. Então veio para o Brasil com essa imagem na cabeça de como a gente trabalhar com essas pessoas sênior. Fez várias rodas de conversa naquelas livrarias todas da Zona Sul. E aí uma delas ele fez lá na nossa sala do Leblon. E quando fez lá na nossa sala do Leblon, bombou, né? Bombou. Aí a gente tinha toda segunda-feira uma média de 40, 50 pessoas na sala, de empreendedores sênior. Então, assim, tinha muita gente da PUC, muita gente que tinha sido mandada embora, muita gente que tinha se aposentado e não queria. Então, nós começamos a fazer um estudo, né? Nós nos dividimos por grupo de interesse. Eu era advogada, mas eu queria saber sobre RH. Então, a gente formou vários grupos e a gente veio estudando 18, 19, 20... E aí, 18, 17, 18 o ano inteiro, 18 no final do ano, 19 o ano inteiro, e março parou, né, por conta da pandemia. Mas a gente fez vários estudos, várias discussões, como voltar, que na verdade seria a transição de carreira, que hoje é bem discutida aí no mercado, de longevidade, eu estou em vários grupos disso também. Então, hoje, você já tem uma gama de pessoas discutindo sobre isso, porque as pessoas não pararam para repensar essa transição de carreira. Na minha cabeça, lá atrás, já estava muito claro que você não ia voltar para a empresa como você era, que a gente tinha que buscar uma forma diferente. Projeto, consultoria, mentoria, mas não voltar a fazer aquilo que você fazia, de uma outra forma. Até pela própria experiência do sênior, né? Porque você, quando as pessoas que montam os melhores negócios, as empresas quando estão melhores, é quando o cara está maduro. 60, se você olhar os grandes empresários do Brasil, eles fizeram sucesso com 60, 65 anos, muitos com 70. Com esperança. Muitos. Se você olhar a quantidade de empresas que você tem o CEO, né, como uma pessoa mais madura, mais velha, aí você vai ver a quantidade de pessoas que estão com potencial enorme, é mais maduro, é mais paciente, é mais tranquilo, ele tem uma bagagem dentro dele, isso não pode. Então isso tem que ser compartilhado. Não é dividido, é compartilhado com os jovens, com as pessoas mais novas, como eu faço com as minhas netas. Às vezes eu dou uma engabelada nelas, né? Porque às vezes eu quero que elas escutem. Elas estão ouvindo. Estão ouvindo? Elas vão me ouvir agora. Que às vezes eu vou fazer uma palestra, eu peço para elas, será que elas já ouviram falar sobre isso? Porque elas escutam sobre isso, mas elas não sabem que eu faço isso, que eu trabalho com isso, né? Eles descobrem depois. Muito depois. Muito depois. Eles não têm noção. Pergunta, o que você faz? Eu sou analista de sistemas. O que analista de sistema faz? As pessoas não têm noção. E eu sou apresentadora hoje. Como apresentadora, eles me escutam mais do que... É verdade, é isso aí. Sabia disso? Impressionante. Então, assim, aí a gente tem esse grupo de empreendedor sênior também. E aí eu criei a roda de conversa embaixo do coqueiro, porque era novembro de 2020, né? Ninguém podia se encostar, ninguém. Então tá bom, leva a sua cadeira, a gente senta embaixo do coqueiro, bota distante e conversa. Só uma coisa com você de número, eu sei que você fala, a gente, estatisticamente, as empresas depois dos 5 anos, elas não sobrevivem. Existe uma estatística aí, que é a estatística do Sebrae, né? Algumas mulheres chegaram a colocar isso para você, um dos momentos que tem desafios, porque você desenha aqui que você tem um propósito. O teu propósito é conhecer mais, se relacionar com as pessoas, você fazer o bem a alguém não importa quem, né? Verdade. Então, assim, mas nem todo mundo é um alvo, você olha.
A verdade é essa. Todo mundo tem os desafios. Você conseguiu, antes da gente ir para a roda, porque a roda é a roda que você chama lá, conversa lá em Saquarema. Nesse processo que você ficou de 2006 até 2019, 2017, 18, lá, 19, qual foi as aflições, os desafios assim, que você pontuou das mulheres nesse período? O que foi mais difícil para elas? O mais difícil para elas se desvencilharem muitas vezes da violência, né? A violência doméstica. Eu me lembro quando a gente começou os primeiros cursos, que a gente foi fazer em alguns lugares, era um curso só para mulheres, os homens, maridos, ficavam assustados. O que essa mulher veio fazer aqui, que está botando as mulheres dentro de uma sala? Né? Então, assim, eles tinham Isso medo lá em disso. 2000 e pouco. 2006, né? Não é tão longe assim, né? 2006. Sim, falando Mas assim, a gente via que, por exemplo, tinha umas que não conseguiam continuar. Né? Muitas, aquelas que já tinham aquela vontade muito grande, elas foram. Mas elas se esbarraram muitas vezes, né, na dificuldade, inclusive por ser mãe, né, por ter filhos, por às vezes não estar financeiramente ainda. E elas não tomavam decisão por duas razões. Primeiro, que elas não sabiam o papel delas, né, como mulher. Então, e as questões de gênero, né? Qual é o papel dela e também qual é o papel dela profissional. Se ela não ganha, ela tem mais dificuldade. Quantas vezes a gente vê que a mulher vai lá, denuncia, e aí ela volta para casa, volta para ele porque não conseguiu financeiramente se manter e volta, muitas vezes, para apanhar. Então, assim, era muita conversa, era muita gente ajudando. A gente tinha também um suporte também atrás da gente, no programa, não era só a gente. E o grupo também, elas se ajudavam muito, porque elas ganhavam força uma das outras, mas o maior desafio que elas tinham era a falta do dinheiro, né? As dificuldades normais de uma mulher que é filho, casa, às vezes mãe, às vezes tia, às vezes você tem Elas cobravam para levar dinheiro para casa também, quando elas faziam os programas, era isso também, não? Não, elas naquela época a maioria não ganhava, né? Era uma ou outra só que já empreendia, fazia um artesanato, fazia uma coisinha, mas elas também não empreendiam porque elas não tinham esse conhecimento. Então até aquela que fazia um artesanato, uma coisa mais simples, ou cozinhava, elas eram estimuladas dentro do programa também a fomentar isso aí, mas fomentar com empreendedorismo, né? Com responsabilidade, com planejamento, para não desperdiçar, para entregar uma coisa bacana, entregar um valor para o cliente. Então, naquela época, a gente nem falava de proposta de valor, né? A gente falava sempre de benefício. Hoje a gente sabe que esse benefício é o valor que você está entregando. Você tem o preço e tem o valor. Hoje se fala muito nisso. Naquela época não se fala. Explicar isso. Hoje, de 2006 para cá, que você diz assim, a gente evoluiu muito. Muito. Você citou aí a violência, que era uma coisa grave para mim, eu acho que é um fator gravíssimo. E aí você... E assim, de 2006 para cá, vamos voltar lá, sei lá, 2015, 2016. Como é que você via o comportamento? Mudou muito? Mudou muito. Mudou muito, você vê, inclusive, pelo número de separações, né? Porque a mulher evoluiu, ela apanhou, foi aprendendo, né? Com experiência mesmo. E ela foi se soltando, ela foi se libertando de várias coisas que amarravam ela, emperravam ela de evoluir. Né? A gente sempre foi muito travada para poder fazer as coisas. A gente não tinha, vamos dizer, aquele suporte de alguém que diz, vai lá que vai dar certo. Eu tive do meu professor de qualidade, que ele dizia, vai. Eu acho que vai. 100% de tudo, é entendeu? combustível. Entendeu? Então ele dizia, vai. Hoje, sei lá quantos anos depois, eu às vezes falo para a irmã dele, que a irmã dele está na roda. Eu falei, pô, às vezes você está na roda, você nem sabe o que teu irmão fez. Teu irmão dizia, vai. E eu com medo, tinha medo. Eu falei, não vou, não sei fazer isso. E você tem capacidade para isso. Aí você vai se descobrindo, né? Mas não é um processo rápido. Então, assim, para elas também. E assim, eu tenho uma situação melhor. Você imagina que tem uma situação pior, né? Então, assim, eu peguei tudo que é tipo de mulher que você imagina, trabalhei muito com mulheres vítimas de violência, muito com jovens na prostituição, muita coisa. Então, assim, é muito pouco que a gente pode fazer para a gente não estar fazendo, sabe? Isso me revolta, porque eu ia para Minas fazer trabalho com jovens na prostituição num projeto lindo, Vira a Vida, lindo, mas me botavam 48 jovens dentro de uma sala de 14 a 16 anos, que eu levava 2 dias para falar para eles me ouvirem, né?
o palavrão voava. Eu dizia, todo mundo pro banheiro, lava a boca, todo mundo pro banheiro. Eles olhavam, né? A mulher tá doida. Lava a boca, eu não saí do Rio de Janeiro para vir para cá, para ouvir essa coisa horrorosa, eu quero ouvir amor. Amor, não sabia nem o que era amor, tadinho. Sabe? Não sabiam. Aí, tia, dança funk, tia, bota o funk. Não, de jeito nenhum, vou botar Roberto Carlos. Você não conhece? O Roberto Carlos canta amor, meu filho, canta amor. Aí, no terceiro dia, eles não queriam mais me largar. Entendeu? Porque eu chegava, eu abraçava, e solta esse braço, meu filho, me abraça. Eu tô aqui, eu tô carente, me abraça. Então, assim, aqui, nunca abraçaram, nunca foram abraçados. Uma coisa de 5 dias causa uma transformação, sabe? Que eu não me conformo da gente não estar fazendo isso no Brasil inteiro, nesses lugares todos que a gente podia estar fazendo um negócio desse, entendeu? É uma falta de amor, é uma falta de olhar para o outro. E não fiz nada complexo, o curso está aí, o Sebrae tem esses cursos todos. Era um curso, tem vários cursos lá que eles trabalham, né? Então, assim, eu perguntava para as psicólogas, qual é a perda que vocês têm aqui? Perda mínima. De cada 100 crianças da turma, perdia 2, 3. Então, isso não é uma coisa fabulosa? Claro que é. Eles ficavam ali o dia inteiro acompanhados de uma psicóloga, de uma pedagoga e de um assistente social. Tudo bancado pelo Sebrae? Não, bancado pela Firjan, Fiesp, Fieng, ia com parceria com o Sebrae, com o Senac, com o Senai, dependendo da região que está. Por exemplo, em Minas, era muito a região industrial, então era com o Senai. Eles saíam dali e iam trabalhar no Senai, entendeu? Então, assim, tudo muito bem desenhado. Como é que você acaba com um projeto desse? Pois é, você está falando... Eu sei que a gente vai entrar daqui a pouco em Saquarema, mas vamos olhar aqui para o Rio de Janeiro. Saquarema para isso. Vamos lá. A gente tem no Rio de Janeiro uma quantidade de ações que precisam ser feitas. Somente você acabou de falar aí de uma área carente, a gente tem muitas comunidades no Rio de Janeiro. Senhora. E a TV Carioca da Gema, ela tem essa pegada do amor pelo Rio. Né? O de Noel Santana, a Veria, eles têm esse amor pelo Rio de Janeiro. Né? Então, eu gostaria que você falasse assim, poxa, o que a gente... Eu acho que pelo que você fala, parece que a solução está tão aqui, né? Tão próxima. E está mesmo, ela está. Eu recebi um pessoal aqui da Favela Inc., que não sei, conhece o projeto Favela. Eles têm incubadora em Vidigal. A pessoa que veio falar, ela é responsável pelo projeto de incubadora lá. Estão com 4 ou 5 incubadoras lá. E, assim, eu tô vendo que tem solução, mas o que está faltando, né? Quer dizer assim, olha para cá. O problema, na verdade, são políticas públicas, né? Porque o Sebrae, por exemplo, está em todas essas comunidades há anos. Eu trabalhei em todas elas, numa outra época. Eu sou da filosofia. Hoje eu não sei se eu teria coragem de ir. É complicado de estar falando isso somente hoje, mas eu sou muito da filosofia que tinha que ser o privado e o público. Sim. Não o público-privado. Sim. Mas olha só, se você não tiver o apoio do poder público, você não vai conseguir fazer. Então, é claro que para o Sebrae estar lá, eles têm esse apoio, mas não pode ser uma coisa pontual. Por exemplo, a gente tem consultora do Sebrae direto nessas comunidades, fazendo mentoria, ou fazendo legalização de pequenas empresas, isso aí tem direto. Mas eu digo assim, coisas... Por exemplo, uma roda mesmo. Isso, eu tenho um projeto que eu bolei para lá, que pode ser feito em qualquer lugar, foi apresentado até aqui no estado do Rio. A gente apresentou esse projeto para o secretário de Desenvolvimento Econômico, no governo anterior, que era um projeto que era para ser feito em qualquer município do estado do Rio, entendeu? Que era de desenvolvimento local. Né? Porque até hoje eu não me conformo de você pegar aqueles bairros que estão um pouco da periferia e você não criar um desenvolvimento local ali para que eles se autossustentassem, que a gente fez isso na pandemia. Na pandemia você criou dentro do prédio, um vendia arroz, o outro vendia massa, o outro vendia doce, o outro vendia goiabada, todo mundo se virou, todo mundo ganhou dinheiro e todo mundo se ajudou, porque ninguém podia sair dali. Né? Então, assim, isso aí pode acontecer? Claro que pode. Não tem vocação? Então vamos criar uma vocação aqui. Né? Vamos criar uma coisa que as pessoas daqui têm uma habilidade para fazer. Isso pode fazer. Então, eu criei esse projeto e a gente foi apresentar. Era perto de eleição, né? A gente foi apresentar porque foi a oportunidade que a gente teve, não era porque era perto, não, mas por coincidência era perto. E aí a justificativa é porque vem a política, vamos aguardar, vamos esperar se acontecer isso, se acontecer aquilo, e infelizmente a gente vê que não acontece. Né? Então a gente vê muita coisa acontecendo, mas assim,
Eu não sei se fica só na superfície, e eu não sou de fazer superfície, eu entro de cabeça, né? Então, assim, o pouco que eu faço, graças a Deus eu consigo fazer, e acho que faço até muito, né, pela disponibilidade que eu tenho, mas assim, eu vejo que dá para fazer. Você pode fazer. Você faz isso onde você estiver. Eu estava ali, fiz uma roda de conversa. A minha ideia é, eu vou fazer empreendedorismo de negócio. Só que não deu empreendedorismo de negócio, deu para empreendedorismo social. Entendeu? Quando Ótimo. Você começou em Saquarema. Isso. Mas aí, o que aconteceu? As minhas mulheres de negócio de lá, que foram casos de sucesso, estão todas na roda hoje. Né? Estão lá acompanhando. Em Saquarema você tem lá, começou com 7 mulheres, hoje tem cerca de 100 mulheres. Ah, tem mais. Tem mais de 300 mulheres. Já passaram por nós, nesses 4 anos, mais de 5 mil mulheres, tá? Mais de 5 mulheres? Que passaram. Porque nem todas vão em todas, nem todas voltam. Às vezes uma levou uma amiga que estava lá no fim de semana, mas assim... Como é que funciona? Você chega lá, você se associa? Como é que Não, funciona? não tem nada disso. É tudo liberado. Entendeu? Eu boto o convite lá e uma fala com a outra fala, e a vizinha soube que tem uma roda, eu quero ir com ela. Uma vai levando a outra. Aí você fala o que nessas rodas? Sobre empreendedorismo, negócio? Não. Na roda de Itaúna deu para empreendedorismo social, mas o meu objetivo era que eu fizesse as pessoas pararem para pensar. Né, que a gente fizesse uma reflexão em grupo sobre vários temas do dia a dia. Eu também não sabia que a pandemia teria causado tanto dano a tantas pessoas. Tá? Então, isso tudo foi surgindo lá. A gente começou com a primeira, foi essa tal felicidade. Eu queria saber o que elas achavam que seria felicidade para elas. Né? Foi a primeira. Então, assim, felicidade para um é ter dinheiro, para outra é ter saúde, para outra é estar com a família, para outra é ter sucesso, né? Então, assim, o que vocês achavam disso? Porque eu comecei a fazer, tipo, um diagnóstico, né? Das pessoas que estavam ali, para eu saber o que elas queriam, o que elas gostavam. Depois a gente trabalhou. Aí, ali mesmo, já sai uma palavra mágica. Ah, porque as pessoas estão muito impacientes por causa da pandemia, né? Ah, estão muito... E que tal essa palavra aí? Uma falou assim, tá aí, é um bom tema para a gente trabalhar, paciência. Foi um espetáculo. Aí na outra roda foi paciência e tolerância. E aí saíram coisas assim fantásticas. Eu vou buscar algumas frases de impacto para dar um impacto nelas para poder ter assunto, né? Então, assim, você joga alguma coisa, dá uma frase para cada uma olha aquela frase. O que isso aqui tem a ver com o nosso tema de hoje? Ou tem a ver com você? Aí aquilo ali sai, depois sai um debate super legal. Aí nós estamos fizemos a 70ª, como é que é o nome? 70ª roda. Foi a 70, né? Agora, dia 18 de dezembro. Em Saquarema. Em Saquarema, só lá dessa daí, que a gente fez outras, tá? Eu fiz numa ONG, mas aí empreendedorismo de negócio, tá? Fiz lá em Bacaxá, onde tem o centro de negócio, fiz empreendedorismo de negócio. Então, eu trabalho com roda de empreendedorismo de negócio, empreendedorismo corporativo e empreendedorismo social. Tá? A de social é essa que é maior, né? Porque ali também tem muita gente que foi morar em Saquarema na pandemia, né? Depois da pandemia, Saquarema cresceu muito. Saquarema está com royalties, então a cidade está bonita, a cidade está desenvolvendo. É igual Maricá. Só que não pode esquecer a infraestrutura, né? Que é as pessoas que estão indo para lá. Então, assim, a gente tem que ficar atento, né? Para que a cidade não perca aquela coisa bucólica que ela tem. Entendeu? Então, assim, e aí as rodas foram, e a gente já está no 4º ano de roda, que foi muito bom, né? E assim, é muito prazeroso, uma fala com a outra, e muitas mulheres ali, mas é uma terapia? Não era para ser terapia, né? Mas de vez em quando sai, porque se você... Não, e quando de repente você pega uma palavra, aquilo tem a ver com ela, com o momento que ela viveu, né? E aquilo mexe com a pessoa, e a pessoa se sente acolhida, e aí ela fala. E aí ela fala, e todo mundo escuta, e todo mundo respeita, acabou, dou continuidade, encerro a roda e leva para casa, né? Mas assim, quando a pessoa fala... 1h30, 15, 1h40 no máximo. Aí você faz alguns exercícios, porque é verdade que te ajudou muito a ser pedagoga, né? O segredo que ser pedagoga. Muito. Tem gente que reclama, né? Pois eu dou graças a Deus. Eu me acho uma consultora boa, uma mentora excelente, porque eu sou pedagoga. Então, fato de eu... Você fez a sua faculdade de pedagogia, foi isso, Dão, lá atrás? Foi a de pedagogia que eu fiz. Quando eu voltei a estudar, por causa daquele problema lá de trás, eu já era professora, né? Fui de pré-escola, depois fui de ensino fundamental, depois eu fui de universidade. Você tem educação na alma. E fui de pós-graduação também, dei muita aula, muito curso de pós-graduação, excelência em educação.
Dei muito curso de Eu acho que excelência todo mundo devia fazer em pedagogia, qualidade, sabia? entendeu? Porque isso facilita muito pela forma como... Primeiro, a didática, né? Porque ninguém dorme na minha aula. Eu dei aula para... Eu peguei aqueles Imagina. funcionários toda da Whirlpool, né? Ah, São todas os representantes autorizadas de Brastemp, Consul, né? ah. Do estado todo. Então eu passei 40 dias dentro da Whirlpool também, dando treinamento para eles. Imagina os caras que vivem na rua o dia inteiro, eu botar sentado numa cadeira o dia Nossa. inteiro. Ah, eu cantava, virava cambalhota, fazia tudo. Mas eu dizia para eles, ó, não pode dormir. Se dormir, eu vou ter que me aposentar. Vocês não vão fazer isso comigo. Ficavam rindo. Não posso me Ai, gente, aposentar porque ninguém não pode está na minha dormir hora. nesse Não pode dormir. podcast, olha lá. Não, quando voltava do almoço, eu dizia, agora a gente tem que cantar. Vamos lá. Alô, galera de cowboy. Eles ficavam me olhando. Alô, galera de peão. Enquanto não dançar, não começa a aula. Se não levantar, não começa a aula. Eles ficavam rindo, aí levantavam. Aí agora eu posso começar. Entendeu? É, porque eles estavam Porque depois do dançando. almoço, se você for uma aula chata, ninguém fica, né? Dorme. Apaga. Se alguém piscar o olho na minha aula, já meu negócio tá feio. Eu tenho que mudar alguma coisa. Então, verdade. assim, a gente tem que estar preocupada com isso. Até porque eu não tenho. Para que eu vou sair da minha casa para não fazer a diferença? Né? Então, assim, quando eu saio para fazer. E faço, tá? Digo para você, faço mesmo. Eu E sei que você tenho o maior faz. orgulho, Tá porque fazendo diferença hoje, hein? eu Pode ter tenho certeza, sabe? Que assim, é muito pouco que a gente pode fazer. Às vezes você não faz quase nada, a pessoa chega para você, te agradece tanto, você não sabe que aquela pessoa está passando no momento, o que ela está vivendo naquele momento. Eu respeito pelo outro, sabe? Então isso é uma coisa muito séria. É muito bonito no papel, na placa na empresa. É igual a inclusão, diversidade, é lindo no papel. Vai fazer isso no dia a dia. Seja você, né? Respeitar o outro. A dificuldade, eu trabalhei com turma dentro do Sebrae de LGBT. Eu nunca tinha feito isso. Eu falei, vocês estão brincando? Estão falando comigo sério? É isso mesmo? Claro. É isso mesmo? É. Olha, eu vou fazer o que eu acho. Né? Tinha lá o material. Por quê? Porque eles precisavam ir trabalhar. Ah, vocês estão aqui por quê? Primeira pergunta. Ah, eu sou assumido. Precisa aqui por quê? Precisa trabalhar? Então, para trabalhar, filha, a gente tem que seguir regra. Na sua casa não tem regra. Pô, você pode morar em qualquer lugar. Nem que seja um pano que você bota na porta, que você vai dizer, por favor, pisa nesse pano para não sujar aqui a minha cama. Né? Então, você criou uma regra. Então, todo lugar tem regra. Primeira coisa que a gente tem que aprender é cumprir regra. A sua escolha, ninguém discute. É. Sua escolha é sua. Você não precisa gritar para o mundo que você escolheu isso, é a sua escolha. Agora, para trabalhar, né, a gente precisa seguir regras. Tá? Qual é a regra dessa empresa? Qual é a regra dessa família? Qual é a regra desse local? Qual é a regra dessa loja? A gente tem que saber para a gente respeitar e ser respeitado. Né? E ser respeitado. Então, eu fui por essa linha. Né? E eles adoraram, foi muito bom. Eu trabalhei com eles, aprendi com eles algumas coisas, que a gente vai dizer que não tem preconceito, todo mundo tem. Mas você aprende quando você convive com o Sim. outro e vê a situação do outro, ou vê por quê, né? Porque tudo tem uma história. Sim. Né? A história de vida de cada um. O que levou você? Né? Suas opções. Suas escolhas, ou tudo eu acho falta de opção, né? Eu acho que tudo está em função do amor, você sabia? Sim, com Essa é a minha certeza. conclusão. O abandono, né? Eu Aqueles acho que o cursos que eu amor- dei em Minas, com aqueles meninos todos, 40 e tantos alunos, eu capacitava 400 meninos cada vez que eu ia lá, né? Era assim, 100 e 100 de manhã, 100 de tarde e depois em Montes Claros também. Garanhuns e Garanhuns não, é ali no centro, onde tem as indústrias de Minas. E lá em Montes Claros, né? Saía dali tão irada de ver que, meu Deus, não é possível que ninguém veja isso. Gente, 90% daquelas crianças foram levadas para aquela vida por violência doméstica, pai, mãe, tudo que você possa imaginar, coisas assim absurdas. Eles queriam me contar, eu não queria ouvir, porque eu ficava, de noite eu não dormia, querendo entender aquilo ali. Sabe quando você fica com raiva? Não é possível que faça isso com uma criança, com um adolescente, sabe? Mas muita coisa. Isso aí, você imagina você olhar do alto, né? Eu estava com 100 ali. E você lá quando anda, porque a favela lá é embaixo, né? É plana. Aqui você tem muito morro, mas lá é plana. Você anda de carro horas e horas e horas e horas e horas passando por aquilo ali. Eu falei, meu Deus, isso aqui é uma areia, um grão de areia, num lugar desse aí. Entendeu? E ele fica vulnerável ali dentro daquele lugar, criança. As histórias são tristes.
Então você vai me dizer que não tem o que fazer? Ah, tem. Tem muito o que fazer. Eu ali, em 5 dias, 4 horas com eles, eu consegui fazer milagre. Eu me lembro de um garoto deficiente, ele ia de muleta. Qual é o nome dele? Queria me lembrar que o nome dele. Eu peguei até o papel dele agora, semana passada. E ele queria fazer todas as dinâmicas. E eu, apavorada, meu Deus, como é que ele vai fazer? Mas, professor, eu quero fazer. Ele me chamava de professor, não, me chamava de Alba. Alba, eu quero participar. Meu filho, mas eu estou com medo. Não vou cair, não. Não vou, não. Eu jogava a muleta no chão e segurava nos colegas. E assim, tudo ele queria fazer. Aí chegou um trabalho que nós fizemos, que a gente trabalhava o ideal. Esse curso é muito bom. Você joga ele no ideal, depois faz ele cair na real. Esse curso é maravilhoso. Joga primeiro as crianças, fantasia, os alunos, né, no ideal, depois faz ele voltar para real e diz, ó, olha a caminhada que a gente tem que fazer. Né? Era um espetáculo. E aí tem uma hora que você faz um trabalho com eles, que é assim, quem é o amigo ideal, o pai ideal, a mãe ideal, o chefe ideal. Nunca trabalharam. Você tem que ver o que eles fazem. Nenhum empresário faz aquilo. O líder comunitário ideal. Aí eles sentam num grupo e pensam, né? Vão botando todas as características ali. E aí você vê, né? Quando você vê, depois você expõe tudo lá na parede, e aí eu mostro para eles assim, engraçado, né? Olha aqui o que vocês botaram, pai e mãe. Né? A mãe tem que ter tudo isso aqui. O pai não tem, não? Aí a mãe, coitada, é carregada de coisa de cima até embaixo. Aí o pai... Ué, mas a mãe tem que ser isso, isso, o pai não precisa, não? Ah, o pai tem isso aqui, a mãe também não precisa disso, não. E aí você vai trabalhando com eles, né? Isso aí. E aí, depois você faz o desenho daquela pessoa, da empresa, da empresária. E esse menino deficiente fez um desenho de uma empresária fantástico. Mulher perfeita, né? Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, temos um artista na sala, que eu dei maior ênfase. Oh, todo mundo correu para ver. Nossa, olha que espetáculo, nós temos um... Olha que espetáculo. E o garoto ficou tão entusiasmado que ele falou, a senhora gostou mesmo? Tá, mas é um espetáculo, não sabia que você tinha esse dom, esse talento maravilhoso. Olha que coisa, espetáculo. Aí, acabou o curso, foi embora para casa. No dia seguinte, ele chegou, ô Alba, vou te contar uma coisa, eu peguei meus desenhos todos em casa, saí pela comunidade e vendi todos eles. Eu vou começar a ganhar dinheiro com meus desenhos. Ele mandou um monte de desenho, aí começou a fazer desenho até o final do curso, trouxe tudo comigo. Né? Ele mandou a foto dele com uma dedicatória para mim. Então assim, você vê, eu fiz alguma coisa? Não fiz nada. Né? Mas eu realmente despertei ali um valor que ele não tinha. Não, uma coisa que ele tivesse, mas que ele não sabia que tinha, mas eu não sabia que ele também não sabia, né? Eu não sabia. Eu fui falando que eu achei mesmo, que eu fiquei encantada. É a mão de Deus. A outra sentava igual um feto, não falava com ninguém. E eu dizia, eu quero um beijo, um abraço. Ela fazia... Eu ia para casa assim, Senhor, o que aconteceu com essa menina? Que ela só no último dia de aula, ela conseguiu chegar perto de mim e me dar assim, não chegou a dar um abraço, né? Mas se encostou em mim. Mas sabe o que aconteceu? Essa menina se formou. Quando chegou no final do ano, as meninas de lá, psicóloga, todo mundo mandou para mim, ô Alba, nós temos uma surpresa para você. Eu falei, opa, surpresa é coisa boa, adoro surpresa, pode falar. Podia imaginar tudo, menos aquela. Ô Alba, eu vou te mandar só uma foto da formatura. Mandou a foto dela, ela com a mãe. Aí eu falei, eu não estou reconhecendo, porque eu não acreditava que era. Eu não estou reconhecendo, sinceramente, pode botar o nome dela aí para mim, Kelly. Falei, eu não acredito, cheguei a chorar, cara. Foi um espetáculo. Não é bacana? É muito bacana, você é linda. Você é linda demais. Que coisa boa, que coisa boa. Muito linda. E agora? Agora ferrou, não. Acabou o podcast. Você é linda. Olha que gente, olha só, ela é linda demais, ó. Olha aqui pra gente. A gente vai ter... Ó, eu não sei o que dizer, né? Isso podia ser melhor, né? Esse mês de dezembro é o mês que a gente faz uma reflexão sobre um monte de coisa e receber uma pessoa tão linda como essa, que é a Alba, que, puxa, eu assim... muito obrigada, Meiji. Eu tô encantada de você estar aqui. Você não Tinha sabe... muita história, mas não dá pra contar, não acabou. Eu queria que você falasse da roda de talentos, que você está buscando vocações locais. Fala para mim da roda de talento. Não, a roda de talento são esses grupos, né? Do Maturi,
do Maturi, que ele tem um grupo em São Paulo, né? O Morris. O Morris tem um grupo já há 10 anos, faz um trabalho belíssimo. Ele teve o exemplo da avó dele com 82 anos, né, que era uma empreendedora, e aí ele começou a ver que era um absurdo as pessoas não poderem mais trabalhar. Ele viu que quando a avó parou com 82 anos, que parece que caiu, e aí não pôde mais trabalhar, como é que acabou, né, a vida dela, como ela ficou triste com aquilo de não poder trabalhar. E ela queria trabalhar. Então aí ele começou a dar ênfase a esse trabalho de 50 a mais, né? A gente, quando começou lá no Laufer, lá no Leblon, era 60 a mais, agora já está no 45 mais. A coisa está ficando feia, né? Aqui no Brasil. Então, assim, no Brasil não, no mundo, né? Não está acontecendo aqui, é no mundo inteiro, né? Então, assim, é um resgate que está se fazendo, mas também as pessoas também precisam entender que para a gente estar dentro do mercado de trabalho, o pessoal 50 a mais, a gente tem que estar atualizado, a gente tem que estar buscando se reinventar o tempo todo, tem que se reinventar, tem que aprender a tecnologia. Sim. No último evento deles, eles levaram uma pessoa, uma moça nova, futurista, eu tenho até que me lembrar o nome dela, eu fiquei encantada com ela, sabe? Então ela não falou nada demais, nada de extra, né? Mas é aquela história, você quer continuar, você não quer parar, mas você não quer se modificar, não dá para ser do mesmo jeito. O mundo mudou, muda todo dia. Eu acordo de manhã, já tem uma novidade ali, e eu digo, bom, como é que eu vou? Vai ou não vai? Se não vai conseguir seguir, vai ter que parar, porque o mundo não vai continuar mudando. Então, assim, nós sêniors, a gente tem que ter isso também. Eu tenho muita dificuldade com a tecnologia, né? Ainda Não tenho. precisa ter. Mas eu estou aprendendo, né? Na hora que o cinto aperta, agora eu tenho que aprender, porque agora se eu não aprender, eu vou ficar para trás. Então, toda vez que eu acho que eu vou ficar para trás, eu vou lá e aprendo. Tem que correr. Então, assim, eu tenho as minhas dificuldades, mas isso não me impede de fazer, sabe? Então, assim, eu ainda não desisti de mudar o mundo. Eu ainda acredito que a gente pode ter um mundo bem melhor. E eu vejo que a gente faz muito discurso, muita coisa bonita, mensagem o tempo todo, lindas, que isso também acho que ajuda você a não cair de vez, né? Mas eu acho que poderia ter mais ações, sabe? Porque as pessoas precisam realmente se ajudar. O mundo está muito eu. E o telefone fez muito isso. Ele aproximou quem está longe e afastou quem está perto, né? Então, as pessoas que estão longe, você se comunica com ela, é uma beleza. E as pessoas que estão perto, às vezes você não fala, não consegue, está cada um num quarto, cada um num cômodo da casa, e você não consegue, às vezes, se comunicar com eles. E isso foi uma coisa que, a meu ver, foi ruim, né? Porque o ser humano precisa, a gente vê na roda. Eu dou meia hora antes e meia hora depois. Meia hora antes a gente marca. Na aí roda todo dos mundo, talentos. na roda de conversa. Aí o que a gente faz? Meia hora antes, porque todo mundo se encontra, que delícia, te vi, conta novidade. Aí quando começa a roda, começa. E tem uma metodologia que a gente segue. Quando termina, tem um lanchinho. Aí tem o network, aí troca, uma combina com a outra, uma faz com a outra. E as coisas vão surgindo ali também, vão surgindo negócios, vão surgindo parcerias, vão surgindo companhias, né? Porque às vezes a pessoa está muito sozinha. Se você olhar hoje a quantidade de pessoas que moram sozinhas, por quê? Porque não tolera o outro. As pessoas não se toleram. Junto. É muito difícil. Ué, mas será que nunca existiu isso? Mas eu acho que hoje tem um monte de informação, um monte de coisa que acaba. Se você não tiver maturidade, uma formação, se perde. Mas a gente precisa fazer esse esforço, porque o ser humano é um ser social. Ele precisa do outro, ele só se percebe através do outro. Eu só sei que eu sou bom ou ruim, porque eu tenho outro como parâmetro. Sim, mas aí você percebe, aí se ele percebe, me perceber, tá bom. Mas você não é a pessoa que completa outro lado, vou viver uma não, mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que as pessoas precisam se tolerar. Não estou dizendo que você vai ter que viver uma vida infeliz. Tá? Eu não concordo com isso, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que é o mínimo, é o fio da navalha, é tolerância zero, entendeu? Então, assim, é muito diferente. Então, assim, se você não tolerar nada, né, ninguém vai tolerar você também, né? Você não tolera uma outra pessoa, porque a pessoa... de 4 anos para cá, você não pode ser contra o outro. Se você é contra o outro, você é inimigo do outro. Não é isso a vida. Entendeu? Você não é desse partido, você é contra esse partido, é ódio, sabe? Não pode ser isso, o mundo não é isso. Não, a gente não é ser pensante. É verdade. Né? Então, assim, fazer um questionamento, será que vale a pena isso? Né? Então, assim, você não pode ter pode ter uma opinião diferente, é diferente de caráter.
né? Caráter, para mim, é outra coisa. Se você é uma pessoa e, de repente, você muda, você é dissimulada, é oportunista, é diferente. Mas eu estou dizendo de pessoas normais e que você, por exemplo, eu não preciso conviver com todo mundo, morar dentro da minha casa. Então, conviver dentro de casa é muito mais difícil do que você conviver com amigos, Sim. né? Até porque amigos você escolhe, né? E amigo, Agora, você tá ali, não tá vendo teu dia a dia, não tá... mas é com eles que a gente tem que conviver. Sim. Porque esse a gente não escolheu. Eu não escolhi meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo. Eu não escolhi. Mas eles estão comigo. Será que eu não tenho uma missão aqui, não? Ah, que delícia, né? Quando você tem um filho bonzinho, um filho que não dá trabalho. É tudo de bom, né? Mas quem é o desafio da gente? É o filho que dá trabalho. É verdade. E quantas vezes a gente vê, a maioria dos jovens, que a idade mais difícil de você educar é na adolescência. É adolescência que aí ele só se identifica com a tribo, né, com o bando dele. Eles têm mais razão. E aí quando você não consegue lidar com eles nessa idade, é exatamente aí que eles se perdem. Entendeu? Porque aí eles vão Mas é muito no grupo. difícil, você tem que ter uma É formação. muito Os próprios difícil. pais têm que ter uma formação para tratar esse momento, porque não é um momento fácil. Eu posso te Tem falar, muitas coisas acontecendo. eu acho que isso vem também de família, vem também de índole, vem de um monte de coisa, né? De educação, de respeito. Se você não tiver isso, é muito complicado. É Como é que até você difícil de constrói falar, porque isso isso aí você hoje? tem, independe de cultura, tá? Independe, eu acho que independe de cultura, depende da educação que vocês formam ali dentro daquele ambiente familiar. É muito difícil, não é fácil não. Porque ali é o nosso desafio de passar por aqui. Na família, por isso que o discurso da família é lindo. Ah, isso tem Deus a família. E é para endeusar mesmo, mas é ali que tem um arranca-rabo. Né? Porque ali você não escolhe, mas você não pode largar. Você vai pegar a tua tia que dá trabalho e joga fora? Ah, tua mãe deu trabalho, você joga fora? Tua irmã não combina com você, você joga fora? É isso que eu tô vendo. Mas isso é um processo hoje, as pessoas estão cansadas também. Não, mas sempre teve isso, sempre existiu. Só que agora, não sei se todo esse excesso, né, de informação, esse excesso de tudo Não, pode, mas a gente quer ser feliz. não tem... Se aquilo ali está incomodando a gente a extremo e torna a gente infeliz, a gente não quer mais aquilo. Mas posso te falar? E aí você vai olhar, as pessoas estão sozinhas, morando sozinhas, vivendo sozinhas, falando sozinhas. Será que ela está feliz? Você vai ver, algumas estão, mas são poucas. Eu não vejo tanta gente assim feliz. Não vejo. Hoje eu vejo, por exemplo, grupo de mulheres legais, que saem, que se divertem, que brincam, que conversam. Acho isso mal barato. Agora, eu não sei se o tempo todo elas estão assim. Acho que não. Porque o normal não é você estar eufórico o tempo todo. O normal é a gente ter problema, né? Tentar resolver os problemas. Tentar resolver e tentar ser feliz. Porque a felicidade é um momento, não é uma vida. Sim, mas isso envolve tanta coisa. Envolve. Dá uma reflexão aqui, ó. Eu tô aqui pensando, mas eu quero que você fale uma coisa que você acabou de falar aí, que você falou educação, desenvolvimento de pessoas e capacitação das pequenas e médias empresas. O que você considera como ponto essencial para o sucesso de um pequeno negócio? Bom, primeiro, planejamento, né? Primeiro, planejamento. Segundo, cuidar das pessoas. A Alba, se olha, quando entra para fazer um trabalho, ela pergunta, primeiro vamos fazer o planejamento e depois... Não, primeiro a gente tem que escutar o cliente e fazer um diagnóstico, né? Uhum. Aí a gente faz o diagnóstico para ver o que ele vai dizer. Porque normalmente ele acha que são as pessoas ou que tem alguma coisa fora, que ele está sem dinheiro. Então, assim, que acaba refletindo aonde? No dinheiro. Né? Porque quando não é bem administrado ou quando não é bem gerenciado, acaba caindo no problema financeiro. Então, muitas vezes, até por uma coisa simples. Às vezes eu pergunto assim, mas você tem pelo menos uma vez por semana 15 minutos de um papo com a galera aqui, dos teus funcionários? 15 minutos, não é reunião, não é nada, tira esse nome, né? 15 minutos para a gente saber como é que foi essa semana. Aconteceu alguma coisa essa semana? Teve algum caso diferente que poderia... Qual foi a solução que foi dada? A gente poderia ter outra solução? Né? É verdade. Não, sabe? Então, assim, são coisas mínimas que vão fazendo parte. E que você tem que estar interagindo com a pessoa, com quem está ali fazendo a gestão. Né? Porque se também você se afasta demais, você perde, fica tão focado às vezes no resultado e no dinheiro. É claro que o dinheiro faz a diferença, mas quem faz o dinheiro entrar são os funcionários, são as pessoas que estão trabalhando na empresa. Você chega numa empresa, vamos fazer um planejamento, vamos entender aqui. Então esse é um conselho.
olhar um pouquinho o cenário da Primeiro tem empresa. que fazer um cenário mesmo, né? Os pontos fortes daquele negócio, quais são os pontos fracos, as oportunidades, as ameaças naquele momento para aquela empresa, né? O que está acontecendo? A gente usa muito, eu uso muito aquela ferramenta SWOT, né? Que é isso, né? Eu Força, gosto. fraqueza, oportunidade. Usa a linha do tempo, usa empatia. Isso. Eu Então, adoro assim, o mapa da empatia. você vai Também. olhando como é que está o cenário ali para você poder conhecer como é que aquela empresa está funcionando. Para você poder sugerir, negociar, ver o modelo de negócio. Como é que está seu modelo de negócio? Ninguém quer rever seu modelo de negócio. Parar, né? Eu estou lá, agora eu estou como diretora da Associação Comercial de lá, que inaugurou esse ano, né? Ai, que legal. E a minha área lá é desenvolvimento e capacitação. Então, assim, a gente está começando agora, né? E aí já vai dar essa parada, mas em fevereiro a gente já vai entrar com a força total. E aí, assim, não adianta só a gente querer fazer, né? O empresariado também tem que querer. Você já Eles tem um têm que cadastro lá dos querer. empresariados do Saquarema? Tem tudo, tem. Só que assim, eu não vejo muito hábito da capacitação, nem para empresário e nem para funcionário, né? Então é uma coisa que tem que ter, porque hoje o mundo mudou, Sim. as coisas mudaram, a tecnologia entrou. Então a forma. O Peter Drucker já falava isso há 30, 40 anos atrás, que em 2010, no século XXI, o que ia fazer a diferença é o atendimento. Mas Não é o verdade. tipo de negócio que negócio você compra em qualquer lugar do mundo pelo melhor preço, a melhor qualidade. Negócios, estilos de negócio, produto e serviço, você vai ter uma variedade infinita. Agora, atendimento é o diferencial. As pessoas, Entendeu? eu falo isso pro Então, meu filho. o atendimento são as pessoas. Então, você tem que cuidar das pessoas, porque são as pessoas que cuidam do seu negócio. Entendeu? Quando você não cuida de um funcionário, o que ele faz? Ele banaliza, ele larga para lá, ele chuta o balde, né? E isso é o quê? Desperdício. Ué, Mexe no bolso. claro, entendeu? Me conta então, uma coisa, a pessoa você tem tá que nesses projetos todos. Qual é o seu próximo projeto? Agora você tem que falar pra gente. Ó, a gente tá... Meu próximo projeto seria fazer As meninas vão projetar esse projeto. esse curso na periferia das cidades. Que legal. Né? Que talvez eu comece agora por Saquarema, mas não necessariamente só lá, tá? Um curso pelo estado todo. Que na verdade você começaria com uma roda, né? Seriam 3 rodas, uma roda para você sensibilizar, outra para você diagnosticar e a outra para você dar o retorno para eles e aí entrar. Eu já fiz a turma piloto lá no Leblon, antes da pandemia. O curso terminou dia 12, a pandemia começou dia 13, né? Eu sei exatamente. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Inclusive a gente teve um público muito heterogêneo, que a gente teve gente de comunidade, pessoal do empreendedor sênior e pessoas ex-alunas minhas. Então estava muito heterogêneo, então o resultado foi riquíssimo. Os modelos de negócio que saíram foram fantásticos, coisas assim que fiquei com muita pena. As meninas da Rocinha, você vê, 2, né, que tinham sido alunas minhas, uma tinha sido assistente social e a outra agente de saúde na Rocinha, né? E elas sentaram numa mesa e caíram com uma arquiteta e uma designer, mais umas outras, né? E o projeto delas, olha que coisa bacana, tenho muita pena, né? Rita e... estou me lembrando o nome. O projeto delas elas tinham feito um curso, que tem uma amiga nossa que tem uma ONG lá na Rocinha, ela é engenheira, e ela deu um curso para elas de impermeabilização, porque tem muito problema de tuberculose na Rocinha por conta da umidade, né? Então, elas fizeram o curso de impermeabilização. Então, elas bolaram um projeto que elas, junto com a Defesa Civil, iam avaliar a casa da pessoa, todas com deficiência, projeto delas. Então, elas iam avaliar se aquela casa pudesse ser impermeabilizada, elas fariam a impermeabilização, depois fariam a adaptação daquela casa àquela pessoa deficiente. Se a pessoa é acamada, como é que ia formatar a casa para elas? Se a pessoa era cega, como é que ia fazer a disponibilização? Eu fiquei deslumbrada com aquilo, né? Porque elas, ainda por cima, além da ideia bacana delas, elas tiveram a ajuda da arquiteta e da designer. E aí parou a pandemia e eu fiquei muito frustrada de não ver elas realizarem aquilo, né? Porque até agora a gente retomar já é outro momento, né? Mas o teu sonho e projeto que você está saindo aí guardadinho aí. E aí, depois das rodas, você entra num curso de empreendedorismo de 30 horas, onde elas saem dali com modelo de negócio. Elas fazem modelos de negócio em grupo e depois modelos de negócio individuais. E a ideia se eu consigo fazer isso por bairro, né, a gente consegue ver dentro daquele bairro qual é o potencial que eles têm. Às vezes é um potencial, por exemplo, ali eu tenho um pessoal que é da zona rural,
trabalham com feiras. Tá, quando volta da feira, o que você faz com tudo que sobra da feira? Então você pode reaproveitar tudo aquilo ali, eles não desperdiçam, porque tem animais, tem outras formas, mas você pode reaproveitar aquilo de forma muito, muito diferente. Pode fazer doces, pode fazer bolos, pode ter um local para poder comercializar aquilo tudo, né? Aí vai ter vários cursos que eles vão fazer para se aprimorar numa outra área e abrir frente para outras pessoas. Né? Porque eles já são mais velhos, ainda tem essa cultura da feira, né? Que aquilo vai passando de pai para filho, mas tem uma geração mais nova que nem todos querem, né? Então, assim, são possibilidades ou complementação de renda, né? Que você pode criar. Então, cada bairro vai ter a sua característica e vai ter a sua demanda. E a ideia seria você trabalhar isso em qualquer comunidade. Você chega ali, o que as pessoas dali fazem? Todo mundo aqui faz comida. Tá, então o que a gente faz com isso? Como é que tipo de comida? Para você trabalhar com comida, você não pode matar o teu cliente. Ué? É verdade. Então a primeira coisa que eu falo com eles, se você botar uma coisa estragada, botar uma coisa que não tá legal, então não pode, você tem que ter uma série de coisas, ele não pode concorrer com um cara que tem uma loja, que paga um monte de imposto e que é obrigado a fazer uma série de coisas, então ele também tem que aprender. Né? Eu para dar curso no Sebrae de gestão de beleza, que eu trabalhei 10 anos só com gestão de beleza, né? A gente fez 2 cursos de vigilância sanitária. Fizemos um internamente no Sebrae e o Sebrae recomendou que a gente fosse para vigilância sanitária e nós fomos. Então eu aprendi um monte de coisa e eu assustava elas mesmo. Falei, gente, olha só, tem muita gente que pega doença dentro do salão de beleza e não sabe. Então, assim, quando você trabalha com pele, quando você trabalha com corte, com tesoura, o lixo tem que ser selecionado, o cuidado que você tem que ter com banheiro, é uma coisa muito séria, que pega, manicure, então tem limpeza de pele, o que você pode fazer, o que você não pode. Então, assim, se eu não sei, eu também não sei passar para elas. Então, tudo que eu vou fazer, o que eu preciso me capacitar? Não é só naquilo ali. Porque se ela me fizer uma pergunta, eu não souber, eu tenho que saber. Eu não sei, eu não sei, mas amanhã eu vou trazer a resposta para vocês. Aí eu vou lá, vou pesquisar, vou buscar saber, entendeu? Então, acho que é isso que a gente tem que fazer. E chegar nos lugares, o que você pode fazer para melhorar a vida daquelas pessoas que estão precisando. Porque nos grandes centros, elas estão ali, estão empregadas, estão sobrevivendo. E lá, as que estão mais afastadas, até para vir para o centro, para se capacitar, é mais difícil. Então, a gente tem que ir lá. Entendeu? A gente tem que ir lá e mostrar para eles que qualquer lugar pode dar certo, desde que as pessoas dali queiram. Agora, você tem que ter várias albas, né? Não dá para ter também só uma alba, né? Porque as pessoas têm que ter esse aqui mesmo... a gente vai distribuir alba para tudo que é lugar, hein? Aí, gente, essa é a missão. Todo mundo que estiver assistindo vai compartilhar essa história da alba para todo mundo. Não, agora eu estou na fase de criar sucessores. Eu estou na fase de criar sucessores. Eu quero ser uma sucessora dessa história aí. Então, vamos criar essa fase. Eu queria que você olhasse ali para aquela câmera ali, desse uma mensagem para as pessoas a nível de empreendedorismo. Eu sempre faço isso no final de cada programa. Bom, empreender é fazer acontecer, né? Então, é ação, é movimento. Então, as pessoas que estão no movimento, estão empreendendo e fazendo sucesso. E eu desejo a todos aí um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso, que 2025 venha com algo bem diferente para nós, porque o Brasil merece. Nós, brasileiros, merecemos um país melhor, um país mais justo, né? E que a gente consiga levar para essas pessoas que precisam todo esse potencial que a gente tem, principalmente as pessoas 50 a mais, tá? Que tem um potencial enorme, estão querendo trabalhar, estão querendo ser úteis, estão querendo continuar e a gente precisa dessa força para esse pessoal, né? Porque é a hora que a gente está mais maduro, com mais paciência, com mais tempo para fazer isso, tá bom? Então contem comigo, Maristela, obrigada aqui a vocês pela oportunidade de falar, ok? Um beijo no coração. Tchau. Ai, muito obrigada. Amei, não podia. Valeu a espera por você. Valeu em todas as oportunidades, todos os números. Muito obrigada. Amei mesmo, gente. É inesquecível. Tá? Tomara. Muito obrigada. Gente, um beijo grande. Um beijo. Até a próxima Vitrine Carioca, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau.